Ó. Eu acho que vocês já viram com o professor Ricardo esse tópico do conteúdo, que é a parte de projeto de banco de registradores, tá? E a gente vai estender esse conteúdo para uma pequena memória que usa uma outra tecnologia que não seja a mesma que a gente usa para os registradores, tá? Então, a gente vai só estender um pouquinho esse conteúdo. Mas para não ficar solto o conteúdo de hoje, eu vou dar uma revisada rápida na parte de registradores, tá? Já que foi assim algo que vocês viram, acho que há umas 3 semanas. Tá? Então, dê uma olhadinha. Aqui a gente tem uma imagem nesse slide, né, onde a gente está vendo aqui uma versão super reduzida, né, de um processador com a sua unidade de controle, aqui, né, sua unidade lógico-aritmética para fazer operações lógico-aritméticas, tá? Alguns registradores especiais, como é o caso do contador de programa e do registrador que guarda a própria instrução que vai ser executada, tá? O PC guarda o endereço da próxima instrução e o IR guarda a instrução em si, os bits da instrução, tá? Então, de uma maneira muito alto nível, a gente está olhando aqui os componentes principais de processamento, tá? Internos de um processador. E tem aqui, ó, vou colocar em laranja aqui, ó, o conjunto de registradores, ou seja, o banco de registradores. Qual que é a função principal do banco de registradores? Guardar dados, tá? E todas as informações necessárias para a execução, tá? Das instruções. Tá? A instrução em si vai ficar guardada aqui no IR, os bits da instrução, tá? Mas o banco de registradores aqui tem que guardar todos os dados temporários, tudo aquilo que está sendo utilizado durante o processamento. O número de registradores de um processador, por mais robusto que seja o sistema de computação, o número de registradores pode ser bem pequeno, pode ser reduzido, tá? Ele é reduzido propositalmente, porque ele está dentro do processador. Então, o acesso ao banco de registradores tem que ser algo muito rápido. Tá? Então, não se utiliza crescer o tamanho do banco de registradores, né, demasiado. Tá? Isso comprometeria um pouquinho o desempenho. Na verdade, a própria prática, né, demonstra aí que não precisa aumentar muito o tamanho dos registradores. O que precisa, logicamente, é que o tempo todo o processador está buscando novos dados numa memória cache, que também não pode ser lenta, não pode estar muito distante, tá? Tem que ter um tempo de acesso rápido, e preenchendo o banco de registradores com os dados que estão em execução naquele momento, os dados que são necessários para a execução das instruções que estão atuando dentro do processador. Tá? Então, aqui a gente tem algo em torno de dezenas de registradores, tá? Não precisa passar muito disso. Então, a gente estudou, né, todo esse último mês de trabalho tem sido a respeito de circuitos sequenciais, que são circuitos que usam o clock como forma de temporização, né, como mecanismo de temporização. Tá? Esse é um ponto que distingue, naturalmente distingue um circuito sequencial de um combinacional. Tá? E, além disso, tem uma característica bem especial dos circuitos sequenciais, que é armazenamento de dados. Né? Os bits que a gente está utilizando como entrada de um circuito sequencial, tá? Em conjunto com os valores já armazenados no circuito no ciclo anterior, tá? Então, uma combinação dos dados de entrada com os dados armazenados no circuito geram a saída. Tá? Então, um circuito sequencial é aquele que produz saída com base nos dados de entrada e nos dados que ele já armazena. Tá? Então, a gente está falando de armazenamento, que é algo que a gente não tinha antes. E armazenamento reflete para a gente aplicação, né, para a construção de banco de registradores, para a construção de memórias do tipo SRAM, construção de memórias do tipo DRAM e qualquer outro tipo de memória. Tá? Então, uma forma de utilizar um componente útil, né, para criar, para fazer projetos de memória, são os flip-flops, que a gente estudou no decorrer desse mês. Tá? Não são os únicos componentes, mas são os mais utilizados. Tá? E a gente vai olhar como fazer o banco, tá? Rever, porque vocês já viram, e depois passar para uma memória, tá? Uma memória RAM. Então, aqui está a visão bem alto nível do banco, onde a gente tem
Isso aqui no processador genérico, tá, pessoal? A gente está usando um modelo que é bem comum, tá? O banco de registradores sendo capaz de ler 2 registradores no mesmo ciclo, ou seja, ter condições de ler 2 dados ao mesmo tempo, tá? Porque geralmente as instruções têm 2 operandos, né? Quando você quer somar 2 dados, você quer subtrair 2 dados. Então, como isso é muito comum, vale a pena projetar o banco para ele ler 2 dados ao mesmo tempo, tá? Já a escrita não precisa ser de 2 dados ao mesmo tempo, porque as operações elas produzem um resultado. Você quer somar 2 dados, mas o seu resultado final é um só, né? Então você só precisa de um controle para escrita, tá? Então a gente tem aqui, ó, esses 2 primeiros aqui, o código, né? Uma especificação, uma identificação dos registradores de leitura que vão ser lidos, tá? Os de entrada. E aqui um código ou uma identificação, tá? De alguma maneira a gente tem que saber quem é o registrador de escrita, o destino, tá? Caso a gente esteja fazendo uma escrita, a gente vai precisar também desse último componente. Aqui, na verdade, dados chegando por esse barramento em verde ali, ó, que é o write data, que são os dados que a gente quer escrever. A gente quer escrever alguns bits em algum registrador, tá? No caso de uma escrita. Então, além de saber em qual registrador, que é esse aqui, né, ó, em qual registrador eu quero escrever, eu tenho que falar o que eu quero escrever, tá? Então, essas são basicamente as 4 entradas necessárias aqui para um sistema de leitura ou escrita no banco de registradores, tá? Esses tamanhos aqui dos barramentos, pessoal, eles refletem para a gente um projeto específico, tá? Então, a gente está supondo aqui, nesse projeto, que a gente tem 4 bits para identificar o registrador de leitura 1, tá? O primeiro fonte de uma instrução, 4 bits para o segundo fonte da instrução. Com 4 bits, eu conseguiria ir, ó, desde o registrador identificado por 0000 até o registrador identificado por 1111, tá? Então, nesse caso aqui, o meu banco de registradores teria, no máximo, aqui não está falando aqui, né? Mas no máximo, a gente teria 16 registradores nesse banco, tá? Porque se eu tiver 17 registradores, eu precisaria de mais um bit para identificar esse último que eu acabei de incluir, tá? Então, com 4 bits, eu consigo desde o registrador 0 até o registrador 15. Beleza. A mesma coisa para o write register, tá? Eu só preciso de 4 também para identificar quem vai ser o registrador que eu vou escrever, tá? E já write data, eu estou colocando 8 aqui, porque eu estou supondo, ó, aqui numa especificação inicial, que a gente tem dados de 8 bits para serem escritos, tá? Então, a gente está manipulando dados de 8 bits nas operações, somando 2 dados de 8 bits, subtraindo 2 dados de 8 bits e assim por diante, tá? Como os dados dentro dos registradores, né, tem 8 bits, esse barramento de saída aqui, ó, que são referentes às duas, ó, a gente falou, eu quero ler um determinado registrador, ele deve ir lá para a saída, né? Não a identificação dele, né, mas o valor armazenado aqui dentro do banco, né, deve ser passado para a saída. E esse aqui também, a gente passa uma identificação, acessa um determinado registrador do banco e devolve esse dado para a saída, tá? Então, por isso que a saída ali tem 8 bits cada. Beleza, esse aqui é o projeto alto nível, a gente está olhando bem de fora, tá? Agora, quando a gente abre essa caixinha do conjunto de registradores, aí começam a aparecer os flip-flops, né? Começa a aparecer o clock, os sinais de habilitação, tudo aquilo que a gente foi vendo passo a passo aí nos circuitos sequenciais, tá? Então, aqui está o exemplo de cada um dos registradores dentro do banco, tá? Então, eu estou indo desde o registrador 0, ó, até o registrador 15, então 0, 1, 2, assim por diante, até chegar no 15, tá? Então, aqui, ó, eu tenho como se fossem 16 linhas, tá? 16 registradores, tá? Eu tenho dentro de cada uma das minhas linhas aqui, né, que seria para representar cada registrador, e como eles representam, a gente guarda dentro de cada um desses registradores 8 bits,
eu preciso de 8 flip-flops para cada registrador. Então, eu estou desde o flip-flop 7 até o flip-flop 0 aqui, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 8 flip-flops para cada registrador, tá? Isso se repete em cada uma das linhas aqui, ok? Barramento chegando, ó, com 8 bits para cada registrador. Então, eles estão recebendo, todos os registradores recebendo dados, tá? De 8 bits. E todos os registradores também recebendo um sinal de clock, que eu estou marcando aqui, ó. Um sinal de clock. Que está alimentando, ó, todas aquelas portas que a gente representa com esse sinal de maior aqui nos flip-flops, ó, que eu estou marcando. Eles são... representa, né, a entrada do sinal de clock em cada flip-flop, tá? Para ativar cada flip-flop. Tá? Então, nesse caso aqui são flip-flops sensíveis à borda de subida. Então, quando o clock passar de 0 a 1, ele armazena o valor que chegar aqui no campo D, tá? Lógico que aqui, pessoal, está um pouquinho resumido, até para não ficar passando tantos barramentos, tantas linhas. A gente vê que o dado de 8 bits, ele chega, ó, tô no último registrador aqui, para quem quiser acompanhar, ó. O dado de 8 bits chega aqui, tá? Cada bit teria que ir para uma linha dessa, ó, D7, o bit 7 vai para o flip-flop 7, o bit 6 do dado vai para o flip-flop 6, e assim por diante, até o bit 0 do dado vai para o flip-flop 0, ok? Então, só não tem as conexões, as linhas aqui, para não ficar muito barramento, um sobrepondo o outro aqui, tá? Mas tem uma distribuição desses 8 bits que chegam, cada um dos 8 bits equivale a uma linha dessa que está chegando no flip-flop, nos flip-flops, né? Da mesma forma, cada flip-flop emite um sinal de saída, Q7, Q6 até Q0, que vão compor esse último Q aqui de 8 bits lá no finalzinho, tá? Então, bem tranquilo de entender o que é um registrador só para armazenar 8 bits, super tranquilo, porque a gente não fez nada que a gente já não tivesse feito antes, a gente só colocou os 8 flip-flops alimentados pelo mesmo clock e recebendo os bits dos dados que a gente quer guardar, tá? E gerando como saída também um dado de 8 bits. Então, beleza, a gente só compôs um banco com muitas caixinhas de flip-flops aqui organizadas adequadamente. Só que a gente ainda não falou nada do controle, né? A gente não falou, e bom, que dados são esses que chegam? Por que os dados que chegam vão ativar ou não a leitura de um específico, um registrador específico e não de outro, tá? Então, a gente ainda não falou da parte do controle, a gente está falando só da organização do banco, da parte de dados do banco, tá? Aí, aqui vai começar a parte que entra algum controle, tá? Esse aqui, ó, reparem que essa imagem, a gente começa a fechar as caixinhas, porque senão a gente não consegue, num único slide, a gente não consegue ver tudo. Mas, ó, o que a gente tem aqui são os 15 registradores, só que agora sem olhar os detalhes internos. Não estou olhando os flip-flops ali dentro, estou olhando eles com caixinha fechada já para facilitar. Mas tudo que eu marquei em amarelo aqui nesse slide é exatamente essa organização que a gente viu no slide anterior, tá? Desde o 0 ao 15. Tá? Só que, vamos olhar a parte agora, ó, que tem após, né, a saída dos dados aqui, ó, a gente tem dados lidos, ó, de todos os registradores. Reparem o que está acontecendo aqui, ó. A gente está recebendo nesses barramentos que eu acabei de marcar em amarelo, deixa eu apagar uma parte em amarelo aqui, para ficar mais fácil. Tudo que está marcado em amarelo ali são barramentos, tá? Que inclusive estão alimentando 2 multiplexadores, não um só, né, ó. Reparem. Os dados estão passando para os 2 multiplexadores. Por quê? Em tese, o que está acontecendo é o seguinte, todos os registradores estão sendo lidos. Tá? Então, não vou só refazer minha frase, não é que todos estão sendo lidos, mas a gente está emitindo como saída desse banco os bits armazenados em todos os registradores. Acho que ficou melhor a frase assim. Só que a gente não quer todos, a gente quer um, ou nesse exemplo aqui a gente quer 2, tá? Então, a gente quer read data 1, e da mesma forma, a gente vai repetir a mesma lógica para conseguir o read data 2, tá? 2 dados lidos apenas, tá? Por isso que a gente passa por um seletor. Então, o que a gente tem aqui, que eu vou marcar em amarelo ou em laranja, ó,
que a gente tem aqui é um seletor, um MUX, tá? E aqui embaixo também, um outro MUX, tá? Um multiplexador, para selecionar dentre 16 dados lidos, quem é que deve ser direcionado para a saída, tá? Então, a gente recebe dados dos 16 registradores, tá? Desde o 0 até o 15, e seleciona quem deve passar como saída, tá? Então, o seletor, que é o nosso multiplexador, tem que ter um controle para isso. E esse controle é read register 1, read register 2. Tá? Lembra aqueles 4 bits que identificam o registrador que a gente quer usar como registrador a ser lido, né? O 1 e o registrador lido 2, a gente usa como controle do multiplexador. Dessa forma, a gente consegue direcionar um determinado dado para a saída em cada um desses MUX. Então, vou só dar um exemplo rapidão, tá? Vamos colocar que esse read register 1 seja... Deixa eu digitar diferente, que aquela caneta é muito ruim. Vou fazer aqui, ó. 0100, tá? E vamos colocar que o read register 2 seja 1111, tá? Com essas entradas aqui, o que vai acontecer no meu banco de registradores é que o registrador 4, só porque como eu não tenho 4 ali no desenho, vou colocar aqui 0001, que esse eu tenho. O registrador 1 e o registrador 15 devem ser lidos, tá? Então, o registrador 1 tá aqui, ó. O dado guardado no registrador 1 alimenta esse multiplexador, assim como os dados armazenados em todos os outros, tá? E o do 15 também. Mas o que eu estou anotando para vocês, embora todos os registradores alimentem esses multiplexadores, o controle 0001 faz com que o registrador 1, os dados armazenados no registrador 1 passem para a saída. E o multiplex 2, tá, vai ter como controle o valor 15, então os dados que vão passar para a saída são referentes a essa porta 15 aqui, né, do multiplex, ou os dados enviados ali a partir do registrador 15. Assim que existe o controle na leitura, tá? Multiplexadores e sinais de controle, além daqueles barramentos de dados que a gente já tinha visto. Então, aqui dentro tem uma parte sequencial, né? Que usa o clock, que usa flip-flops. Agora, esse controle todo aqui é puramente combinacional, ok? E para finalizar, ó, a parte de escrita no registrador, né? A parte de leitura está na saída do registrador, mas e o que está chegando para os registradores, né? Como dados a serem escritos, ó, a gente precisa ter write data em verde aqui, ou um barramento de dados que faz a escrita, onde chegam os dados que devem ser escritos e eles vão para todas as linhas, para todos os registradores, tá? Desde o 0 ao 15. Só que não são todos que vão receber a escrita. Os dados chegam lá na portinha, tá? Mas tem que ter um controle que ativa ou não, que habilita ou não a escrita, tá? Só deve habilitar a escrita no registrador que tiver sido selecionado para escrita na instrução que está sendo executada. Então, para isso tem write register com 4 bits, tá? Que precisa ser decodificado. Então, aqui está um circuito de decodificação que a gente viu lá na parte de circuitos combinacionais, tá? Um decodificador que é capaz de emitir, por exemplo, dada uma entrada, vou colocar aqui, ó, 0000 como entrada, tá? Significa que eu quero escrever um dado, vou escrever, o dado está aqui em cima, ó, vou colocar 8 bits aqui, tá? Esse dado 11001100 é o dado que eu quero escrever no registrador 0, tá? Então, o código do registrador, a identificação dele é a entrada de um decodificador que vai emitir como saída 0 para todo mundo aqui, ó. 0 no sentido mesmo de falso, de não habilitar a escrita para todo mundo, tá? Mas emitir um sinal 1 aqui, ó. Porque a seleção, né, ou o dado que o registrador está sendo selecionado ali para a escrita é o registrador 0, tá? Então, a gente passa um controle 1 para essa porta E, tá? Para poder ativar aqui, ó. A gente quer fazer essa ativação aqui, ó.
Tá? No momento em que passar de 0 para 1, esse sinalzinho de entrada do banco de registradores aqui, né? A escrita vai ser feita. Mas o controle vem lá de uma habilitação, um sinal de habilitação de escrita, tá? Então tem que vir 1 por aqui. A unidade de controle identifica, ó, essa é uma instrução que eu preciso escrever no banco de registradores. Então joga 1 nesse sinal write enable. E o clock, lembre-se, né, que o clock vai variar. 01, 01, 01. No momento em que ele tiver com o valor 1, ou que ele mudar de 0 para 1, o que vai acontecer? Vai chegar 1 aqui em cima também. Tá? Então, 1E1, saída 1. Isso significa que esse carinha aqui vai habilitar a escrita no registrador 0. Nos demais, ó, vai chegar 0 aqui. Tá? Porque vai estar chegando 1 na linhazinha em preto aqui, ó, de entrada de cada porta E, mas vai estar chegando 0 na outra entrada, a entrada rosa. Tá? Então, a gente vai desabilitar. É como se o clock dos outros não tivesse variado. Aquela entradinha de clock estava 0, permaneceu 0. Só esse primeiro aqui, que estava em 0 e foi para 1. Tá? E habilitou a escrita. Tá? Então, você vê que a gente construiu um banco de registradores usando flip-flops de uma forma bem tranquila, tá? E também bem alto nível, né? A gente não olhou aqui a parte interna de todos esses componentes nesse desenho, mas a gente foi trabalhando isso no decorrer da disciplina. Aí a gente conseguiria, com uma tela bem grande, desenhar todas as portas lógicas, desde os Zs, Nots, e Os, e Nors, e Nands, né? Que compõem esse circuito do banco de registradores. A gente só precisaria de uma tela grande, porque teria bastante portas, tá? Desde um flip-flopzinho, que tem algumas portas Zs e Os, né? Combinadas lá, e Nots, né? E aí a gente só replicaria para construir o banco do tamanho que a gente precisasse, ok? Então, vocês já estão habilitados para projetar banco de registradores, se vocês precisarem disso em algum momento. Tá? Então, é um circuito extremamente útil, real, presente em todas as máquinas que a gente usa, de todos os sistemas que a gente usa, e vocês têm condição já de projetar, tá? Sem grandes dificuldades, aí, projetar um sistema como esse, ok? Então, aqui está um desenho um pouquinho mais completando o desenho, né? Colocando toda a parte de controle da entrada, que é a escrita, e a parte de controle de saída, que é a leitura, né? Aqui tem, ó, toda essa parte aqui, ó, a parte de write, né? O controle de escrita, essa parte final aqui, controle de leitura, tá? Parte do meio, e a parte do meio aqui com os registradores em si, tá? A parte